Eu quero nessa grande oportunidade saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, nós vamos estar lendo em 2 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 2 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem se referir. E ainda, 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, e o versículo 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e soar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amados irmãos, é a mensagem da palavra de Deus que Ele nos dá nessa oportunidade. Iremos falar sobre como será o arrebatamento. Nós vemos que as mensagens ela pode ser textuária, literária, alegórica, profética, interpretária, escatológica, e nós vamos dizer que essa mensagem seja interpretária ou escatológica. Amados irmãos, às vezes muitos se preocupam em relação à mensagem com o tema, e ética, enfim. Mas eu quero dizer aos amados irmãos que nós vamos anunciar aqui a mensagem que o Espírito de Deus colocou no meu coração, não importando o tema. Importamos é que o Espírito de Deus possa entregar essa mensagem para o teu coração, para que você venha entender o mistério da salvação eterna. Pedimos a Deus agora a sabedoria para estar ministrando essa palavra. Senhor meu Deus, eu peço ao Senhor agora a sabedoria do céu. O Senhor sabe, Jesus, a sabedoria quem dá é o Senhor. Eu quero o Espírito Santo que o Senhor nos revela, que o Senhor venha interpretar para nós essa mensagem. Espírito Santo, que esse pregador venha desaparecer agora, e que o teu Espírito venha falar mais alto aos corações. Que o Senhor venha dar entendimento e sabedoria, para que possamos estar firmes e subir nesse arrebatamento que muito breve vai acontecer. Obrigado, Senhor. Meus amados irmãos, no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 31, nós observamos quando ele diz que enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Nós sabemos que muito breve o Senhor estará enviando os seus anjos às quatro extremidades da terra, para juntar os seus escolhidos. Não importa onde você está, importa que você seja escolhido e esteja atento ao ressoar da última trombeta. Então, meus amados, olha aqui, a mensagem é interpretária. Você vai observar comigo. Nós vamos ter condutores celestial que sabe muito bem o caminho do céu. Talvez vamos ser conduzidos em carruagens puxadas por cavalos, porque lá existe carros e carruagens. Para os irmãos terem uma ideia, vamos observar em 2 Reis, capítulo 2, 11. A Bíblia fala que Eliseu era sucessor de Elias. Nós vemos que aquele homem estava ocupado quando ele teve uma chamada pelo profeta Elias. A Bíblia diz que ele atendeu. E o que me chama a atenção é que ele matou os bois, queimou as tralhas e estava pronto. Quantas pessoas que têm a chamada, mas ainda não conseguiu matar os bois e queimar as tralhas,
ainda está embaraçado. Mas eu quero dizer nessa oportunidade, se você tem essa chamada, ainda é tempo, porque a Bíblia diz para nós, quando o Senhor Deus estava prestes a separar ou tomar Elias ao céu, a Bíblia diz por um redemoinho, eles partiram de Gilgal juntos. Elias disse a Eliseu: fique-te aqui que eu vou para Betel. Eliseu respondeu: vivo o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. E os discípulos dos profetas diziam a Eliseu: sabia que o Senhor hoje tomarás o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: eu sei, calai-vos. Então continuou: fica-te aqui que eu vou para o Jordão. Ele dizia: não te deixarei. Quando eles chegaram junto ao Jordão, ali Eliseu viu um grande milagre acontecer. Quando Elias tomou o seu manto, enrolou-se e feriu as águas, e elas se dividiram, e eles passaram a seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pedes-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Respondeu Eliseu: eu quero porção dobrada do teu espírito. Meus amados irmãos, Elias disse: duras coisas me pediste, mas se me veres subir, sim; se não me veres, não farás. E eles andando junto e falando, e de repente, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. Então Elias subiu ao céu no redemoinho. Eliseu só clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais se viu. Ele pegou o manto de Elias que havia caído, e de volta ele feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? As águas se abriram e Eliseu passou. Chegando em Jericó, o discípulo insistiu dizendo: nós os teus servos somos 50 homens valentes, portanto deixa-nos ir para os montes em procura de Elias, porque talvez o Espírito do Senhor deixou ele nos montes ou nos vales. E Eliseu disse: não. Eles insistiram até ele deixar, e passaram 3 dias à procura, e nada, não encontrou. Então, ao chegar, Eliseu disse: eu não falei para que não fosse? Então nós temos esse grande exemplo, meus amados, que no céu existem os carros de fogo, os cavaleiros, que podemos ser arrebatados por eles. Mas nós temos ainda um outro exemplo em 2 Reis 6, o capítulo 6, o versículo 8. Mas ainda antes de falar, eu quero nessa palavra o Espírito Santo nos revelando agora aqueles homens que saíram à procura de Elias pelos vales, pelos montes, talvez querendo encontrá-lo. E o Espírito Santo me revelando agora que no dia do arrebatamento da igreja, muitas pessoas ainda vão sair pelos vales, pelos montes, pelas cavernas, por muitos lugares em busca da igreja, porque esse povo sumiu e eles não perceberam. Mas os que estavam preparados subiram no arrebatamento. Mas eu vos digo que não irá encontrar, assim como procuraram o profeta Elias por 3 dias e não encontraram. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Reis 6, o versículo de número 8. Nós temos um outro exemplo que podemos ser arrebatados indo em cavalos e carros de fogo.
quando o rei da Síria fez guerra a Israel, Eliseu dava conselhos ao rei de Israel, com seus oficiais, dizendo: não passe por tal lugar. E assim escapava muitas vezes das emboscadas, a ponto do rei da Síria suspeitar que tinha alguém no meio do seu exército que era a favor de Israel, e se reuniram para descobrir. E alguém revelou dizendo: não, rei, não tem ninguém a favor de Israel. O problema é que o profeta Eliseu, que está em Israel, fala para o rei de Israel até o que você fala na tua câmara de dormir. O rei da Síria disse: aonde está este homem, para que eu mande prendê-lo? E eles disseram: está em Dotã. Então ele enviou para lá cavalos e carros e fortes tropas, e chegaram à noite e cercaram a cidade. E Geazi, o moço de Eliseu, levantou cedo e viu que os carros, as tropas, os cavalos haviam cercado a cidade. Então ele entrou em desespero. Desesperado, ele disse: ai, meu senhor, que faremos agora? E o homem de Deus respondeu: não temas, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. É glória, andarabade, cantarabadai. E ali ele orou e disse: Senhor, abre os olhos de Geazi para que ele veja o que eu estou vendo. Deus abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Irmãos, se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Deus coloca o exército de anjos ao seu redor e ninguém consegue vencer você, porque tu estás na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, podemos ser arrebatados e levados em redemoinho ou em carro de fogo. Vamos refletir. Ainda em Zacarias 6, 1 a 8, quando o profeta Zacarias ele teve uma visão, e nessa visão ele dizia que ele via 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas. Ele teve essa visão. Ele dizia: eu vejo 4 carruagens saindo do meio das montanhas de bronze, e a primeira estava entrelados em cavalos vermelhos, a segunda estava entrelados em cavalos pretos, a terceira estava entrelada em cavalos brancos, e a quarta em cavalos malhados. E aí ele perguntou ao Senhor: meu Senhor, que significa, ou o que representa esses cavalos atrelados? E o anjo respondeu: estes são os 4 espíritos do céu que acabaram de sair da presença do soberano de toda a terra, e a cada carruagem tem a sua direção, uns para o norte e outros para o sul e ocidente. E o anjo deu uma ordem para percorrer toda a terra. E o salmista, no Salmo 68, 17, ele disse que os carros do Senhor são incontáveis, que são milhares de milhares e milhares. E nele o Senhor veio do Sinai para o lugar santo. Meus amados, o profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 8, ele fez uma pergunta para Deus, dizendo: foi contra o mar, Senhor, que a sua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com teus carros vitoriosos. O profeta Isaías, no capítulo 66, 15,
também ele foi revelado o seguinte: veja, meus irmãos, o Senhor vem no fogo e os seus carros são como turbilhão, e transformará em fúria a sua ira em labaredas de fogo, a sua repreensão. Então é muito empolgante esta revelação, em saber que possamos muito em breve estar viajando numa viagem emocionante em carros velozes, ao lado de anjos condutores, quem sabe conversando sobre as coisas futuras, que a partir daquele momento pode ser revelado a nós. Por favor, vamos esforçar, meus amados irmãos. Vamos esforçarmos para chegarmos lá. No livro de Lucas, o capítulo 23, o versículo 43 em diante, consideramos as palavras de Jesus ao ladrão que estava ao lado ali na cruz. Você vai morrer fisicamente, mas em poucos instantes, em corpos espirituais, estamos lá na glória. Assim como o mendigo Lázaro, que também morreu fisicamente, foram enterrados, mas espiritualmente estarão comigo no paraíso. Glória a Deus! Paulo escrevendo aos 1 Coríntios 2:9, ele diz que o olho nenhum viu, que o ouvido nenhum ouviu, que mente nenhuma jamais imaginou o que Deus o preparou para os que o amam. É por isso, meus amados irmãos, segundo Tessalonicenses de 1-10, quando o Senhor Jesus foi revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes, Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e eles sofrerão a pena de destruição eterna e a separação da presença do Senhor. Muitos estão se assegurando em si mesmo, nos seus valores, mas o salmista disse no Salmo 49:11 e 20, que o homem, por mais importante que seja, ele não vive para sempre, e se não temer a Deus, ele será como um dos animais que perecem. Apocalipse 6:9-11, a Bíblia diz que quando ele abriu o 5º selo, ele disse: eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, e clamavam em alta voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, até quando esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então eles receberam cada um uma veste branca, e foram-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completassem o número dos seus conservos irmãos, que ainda deveria ser morto como eles. Meus amados irmãos, para irmos ao céu, nós temos que vencer todos os obstáculos. Nós temos que vencer essa batalha. Para nós vencermos, nós temos que estar na presença do Senhor. Para nós vencermos, nós temos que entender que esta guerra, ela não é nossa, que essa guerra é do Senhor Jesus. A batalha da salvação
É o Senhor que age por nós. Tão somente você se coloque na posição e Deus o ajudará você vencer essa guerra. Porque a batalha da salvação não é nossa, é do nosso Deus. Mas nós queremos. Nós observamos no livro de João 15, versículo de número 5, quando o Senhor diz que sem mim nada podemos fazer. Então nós temos que entender que somos totalmente dependentes de Deus. E Deus, por meio do seu Filho Jesus, nos deu a salvação. Essa salvação é garantida, basta você querer. Em 2 Crônica 32:7, quando ele disse: sedes fortes e corajosos, e não temeis. Sejas fortes e corajosos e não temas. Não vos assusteis. 2 Crônica, capítulo 20, versículo 15. Temos uma história que quando Josafá deparou diante de um grande exército que lutaria contra eles, ele reconheceu a sua incapacidade, ele reconheceu a sua fragilidade de lutar contra aquele grande exército, e ele voltou-se para Deus, pedindo auxílio, dizendo: nós não temos força para lutarmos contra essa grande multidão. Mas no versículo 12, meus amados irmãos, ele disse: mas porém os nossos olhos estão fitos em ti. Quando queremos fazer as coisas por nossa conta, por nossa capacidade, pela nossa força, nós não venceremos. Mas quando nós diremos: eu não dou conta, Senhor, eu não dou conta, mas os meus olhos estão fitos em ti, aí Deus levanta do trono. Glória a Deus levanta do trono e disse: ei, não temas e nem vos assustem por causa desta grande multidão de inimigos que quer te vencer, porque esta luta não é tua, essa peleja não é vossa, mas sim de Deus. Nós, irmãos, não damos conta de superar as dificuldades que nos cerca. Portanto, a batalha não é vossa, e sim de Deus. Quando Josafá deu ordem, no versículo 3, ele proclamou um grande jejum. No versículo 18, prostraram o rosto em terra e adoraram. No versículo 19, eles deram louvores a Deus em alta voz. E no outro dia, levantou Josafá e disse: credes em Deus e nos profetas, e prosperareis. Oh, glória! A Bíblia diz, amados, que ele colocou os cantores vestidos de ornamentos sagrados e mandou que marchassem em frente do exército e cantassem dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus amados irmãos, é neste momento que o próprio Deus entra na guerra contra os Moabitas, contra os Amonitas, e desembaraça aquele grande exército, de forma que quando Josafá chega no alto e olha para o deserto para ver a multidão, ele não encontra nenhum sobrevivente. Era manega shurimenega. Ele não encontra nenhum sobrevivente.
Glória a Deus. E agora Josafá, a Bíblia diz que ele fica 3 dias colhendo as riquezas, e no 4º dia se ajuntaram no vale da bênção e adoraram a Deus e louvaram ao Senhor, e chamou aquele lugar vale de bênção. Muitos não conquistam a vitória. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque eles não aceitam o fato de que a luta não é vossa, e sim do Senhor nosso Deus. A luta é do nosso Deus. Ele lutará por vós. Ele lutará por vós. Você será um vencedor, porque Ele lutará por vós. Amanassurião de Cóvia. Aleluia. A Bíblia diz que não foi diferente com Josué. Quando Deus prometeu que lhe daria vitória sobre os seus inimigos, Ele prometeu a cidade de Jericó para o povo de Israel, mas eles tinham que conquistar a cidade. A sua vitória tem que ser conquistada, meu irmão. E a Bíblia diz que a cidade era uma fortaleza, era cercada de grandes muralhas, era como se fosse impossível conquistá-lo. Por quê? Porque os israelitas, eles eram os povos nômades que andavam pelo deserto durante 40 anos. Não tinha arma nem força para tomar a cidade. Mas porém Josué, o líder daquele povo, ele acreditou nas promessas de Deus. Ele acreditou nas promessas de Deus, e que os seus inimigos serão entregues nas suas mãos. No livro de Josué, capítulo 6, o versículo 5, quando Deus disse a Josué: homem, coloque os seus homens para marchar em fila ao redor de Jericó por 6 dias, e no 7º dia vocês tocam as buzinas, vocês gritam, e com apenas força dos seus pulmões os muros da cidade cairão abaixo. Só que com um detalhe: vocês têm que carregar a arca da aliança, que significa a glória de Deus. Sem a glória de Deus, meus irmãos, nós não vamos a lugar nenhum. A glória de Deus tem que estar na sua vida. Clama, negai, xirime, negai. E a vitória, a Bíblia diz que foi de Josué e do seu povo. Nós entendemos então que somos dependentes de Deus e que sem Ele nada podemos fazer. Glória a manega churimedega. É certo que Deus nos deu uma lei para cumprir. A Bíblia diz que a lei do Senhor é para ser guardada, só que nós não demos conta de guardá-las. Nós não demos conta de guardar a lei do Senhor. Mas a Bíblia diz que o seu filho veio à terra e ele deu conta de cumprir toda a lei. E para nós ele resumiu toda a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Está no livro de Mateus capítulo 22, 37 a 40, que desses dois depende toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Você fazendo isso, você está cumprindo toda a lei e os profetas. Meus amados irmãos, infelizmente não conseguimos ser salvos pela lei. Veio o Senhor Deus por intermédio dos profetas, mas todos fracassaram, não conseguindo nos resgatar da lei do pecado e da morte. Primeiro veio Adão, ele pecou. Segundo veio Noé, também pecou. Também veio Davi, também pecou. Também veio Moisés, também pecou.
tão todos pecaram. Agora nosso Deus, Ele preparou por meio do seu Filho Jesus Cristo, porque Ele veio para estabelecer com os homens uma nova aliança em seu precioso sangue. Esse sacrifício ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz que destruiu a separação que havia entre Deus e o homem. Infelizmente, quando o Filho do Homem veio para esta nova aliança com os homens na terra, muitos não lhe compreenderam. Infelizmente, muitos não entenderam que o sacrifício de animais, que as religiões, que as ações nunca foram suficientes para abrir esse caminho até Deus. Infelizmente, muitos ficaram presos até hoje na lei, nos costumes, nas tradições, nas religiões, nos seus méritos, nas suas obras, justificando a si mesmo. Mas eu quero rapidamente, estou terminando, Romanos capítulo 3, versículo 21, que agora sem lei manifestou-se a justiça de Deus, e ainda mais, a Bíblia diz que foi testemunhada pela lei e pelos profetas, porque Ele veio quando ainda estava presente a lei e os profetas. No livro de Lucas, capítulo 16 e 16, a lei e os profetas duraram até João, vigorou até João, e o reino de Deus agora é tomado por esforço. Romanos 3, 22 diz que a justiça de Deus é mediante a fé em Cristo Jesus, para todos que crerem. No versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No versículo 24, sendo agora justificados gratuitamente por sua graça, e a redenção que há em Cristo Jesus. No versículo 28 diz que concluímos agora que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então agora não importa o que temos sido, o que importa é que se nós nos entregarmos para Ele, Ele nos perdoa e nos purifica de todo o pecado, e que o sangue da nova aliança, as dádivas da salvação, da vida eterna, são absolutamente gratuitas. Não precisa fazermos nada para ganhá-los ou merecê-la. Precisamos apenas entregar-se a Jesus e recebê-lo a Ele como único e suficiente Salvador da nossa vida. No livro de Gálatas, do capítulo 2, 19 e 20, quando Paulo diz: eu já fui crucificado com Cristo, eu próprio não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida genuína que eu tenho agora dentro desse corpo, agora é resultado da confiança no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus. Muitos judeus justificavam para Jesus dizendo que não eram pecadores e que guardavam a lei de Deus. E Jesus disse: a lei do meu Pai é muito mais pura do que o conceito que vocês fazem dela. Por exemplo, se vocês consideram justificado por não praticar o adultério, mas eu quero vos dizer que enquanto vocês olham para uma mulher e desejam os seus olhos, olha aqui, quando vocês olham para uma mulher e desejam, quer dizer que aos olhos de Deus vocês já cometeram pecado. É o mesmo que cometer o adultério com ela. E dentro de nós há uma inclinação para o pecado. Nós estamos sempre diante dessa batalha interna, na luta da carne contra o espírito contra a carne. Jesus deixou bem claro que se guardássemos toda a lei e tropeçarmos numa, seríamos mais culpados de todas.
Vocês entenderam? E que a única maneira de guardar toda a lei seria a nossa fé. Seria a nossa fé nele. E que ele agora é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo para a justiça e salvação de todo que nele crê. Romanos, o capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Cristo e em teu coração crê que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a vida eterna. No versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora somos salvos não pelas obras, mas pela graça. Basta termos fé. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. No versículo 9. E não pelas obras, para que ninguém se glorie. Agora somos feitura dele e criados em Cristo para as boas obras. Entendemos que as obras não salvam, mas depois de salvo, depois de aceitar a salvação, nós temos que praticar boas obras, porque Deus nos preparou para que andássemos nela. Então, meus amados irmãos, para terminarmos, nós entendemos então que somos salvos pela fé, curados pela fé, justificados pela fé. Se andarmos na fé, resistirmos pela fé, vivemos pela fé, ser herdeiro pela fé, na promessa pela fé. Glória a Deus. Então nós entendemos, meus amados, que somos salvos pela fé, curados pela fé, justificados pela fé, andamos pela fé, resistimos pela fé, vivemos pela fé, somos herdeiros da promessa pela fé, vencemos o mundo pela fé, o louvor a Deus pela fé, oramos a Deus pela fé, temos o escudo da fé, porque o Salmo 49, 11 e 20, o homem, por mais importante que seja, se não vive para sempre, por mais importante que seja, ele não vive para sempre. Se não teme a Deus, ele será como dos animais que perecem. Pode ser milionário, pode ter uma cama de ouro, se Deus não der o sono, ele não dorme. Então somos dependentes de Deus, e se somos dependentes dele, nós temos que obedecermos a ele, porque o sacrifício não foi em vão, o sacrifício do seu filho na cruz do Calvário. Eu quero estar encerrando por aqui, mas eu agradeço a Deus por essa mensagem que Ele colocou no meu coração, e que todos que ouvirem sejam salvos ao ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, nessa noite. Essa é a mensagem que Deus nos deu para a salvação e edificação da igreja. Espero o arrebatamento, meus amados. Muito breve o Senhor Jesus está enviando os seus anjos às quatro extremidades da terra. Fique atento, porque Ele vem, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.